um projeto de lei para proibir o uso do telefone celular nas escolas de todo o Brasil. Joana Brito é quem tem mais informações. Pois não, Joana? Tribuna Livre. Oi, Bruno. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Tribuna Livre. Pois é, viu? O Ministério da Educação, como você bem disse, está preparando esse projeto de lei que visa proibir o uso do aparelho celular em escolas públicas e particulares. A gente sabe que essa já é a realidade em alguns estados do Brasil, mas aqui na Paraíba ainda não. Existe toda uma expectativa. A preocupação do MEC, na pessoa do ministro, da Educação, o Camilo Santana, é justamente em ajudar esses alunos e pensar no bem-estar emocional, na saúde psicológica, para entender um pouquinho como tudo funciona e os danos que o uso exacerbado do aparelho celular pode causar à saúde mental das crianças e adolescentes. A gente vai conversar a partir de agora com Moisés Neves, ela que é psicóloga comportamental, está aqui com a gente, vai participar do programa. Primeiro, muito bom dia, senhora, obrigada por receber a nossa equipe. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse projeto, e os benefícios que ele pode trazer a essa população, aos adolescentes, aos alunos. Bom dia para a senhora mais uma vez. Bom dia, Joana. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora. Esse projeto é muito importante e ele vem de fato tentar minimizar aquilo que a gente não tem mais enquanto sociedade, que é trazer ao adolescente e às crianças a possibilidade deles experimentarem, deles viverem, deles brincarem. O que acontece com esse projeto de lei? Existe o projeto pioneiro no Rio de Janeiro, que já foi implementado, e eles estão colhendo, inclusive, já os frutos, Joana, que os adolescentes e as crianças estão mais concentrados, melhorando as notas, convivendo mais. Então, o ministro, ele está justamente indo ao encontro do que, inclusive, a OMS está pedindo. Já é uma epidemia, uma pandemia de celular, de telas. Então, já é comprovado cientificamente o quanto essas coisas e o quanto essa exposição faz mal, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. A gente sabe que é muito importante a tecnologia no auxílio para pesquisa, para estudo, Mas aí o uso demasiado pode prejudicar no aprendizado, psicóloga? Com certeza. O que acontece com o cérebro de uma criança e de uma adolescente? Está em formação. Então, existem características que são próprias dessa idade, por exemplo, as tomadas de decisão. Eles não estão preparados para tomar essas decisões. Então, o que acontece? Um cérebro que está imaturo, ele precisa ser supervisionado. Então, é o que a gente vê hoje. Por que as crianças e os adolescentes estão tão suscetíveis a esse envolvimento com as telas? Porque eles não têm o que a gente chama de controle inibitório. Ou seja, o cérebro em formação, ele não tem a capacidade de tomar decisões. Então, por isso que é importante que se regulamente essa questão dos celulares na escola. Aprendizagem e celular não combinam. O celular é uma forma de tecnologia passiva. Por mais que a gente tenha a tecnologia ao nosso serviço, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente saiba do mundo, o celular não. O celular está todo pronto. E as crianças não vão atrás de estudar no celular, a gente sabe disso. Então, é uma tecnologia que a gente chama de passiva e altamente nociva. Afeta diretamente a aprendizagem, memória, concentração, sono. Então, só trazem prejuízos. Agora, Moisés, ainda nesse ambiente de escola, de sala de aula, qual a importância do intervalo, do momento do recreio, da criança socializar com um coleguinha de sala, de instituição? Você trouxe a palavra-chave, socializar. A gente fala muito sobre conexão, e de verdade a gente está perdendo a conexão verdadeira, que é interação. A hora do intervalo é justamente a hora que você convive, conversa, brinca. As crianças hoje não brincam. Você entra numa escola e você vê o intervalo, é cada um no seu celular, parecendo zumbis. Então, a importância do recreio é que elas estejam livres para criar, para rir, para brincar, para até discutir. Porque é justamente nesses momentos de conexão que a gente aprende a resolver os nossos problemas. E hoje a gente vê que muitas vezes as crianças e os adolescentes não conseguem resolver os seus problemas
porque eles estão fugindo do problema, na verdade. Então, eles não entendem a questão do problema, da resolução, do pedir desculpa. Hoje a gente vê muitas vezes que é difícil, principalmente para os adolescentes, não pedirem desculpa, porque ele não passa por esse processo, porque ele não está sendo exposto à convivência, às experiências. Então, assim, tudo isso é roubado dele se ele, por exemplo, não aproveita o momento do intervalo, que é a hora de estar em conexão com as pessoas. E aí entra em cena também o pai, a mãe, o responsável dessa criança, do adolescente, em dar limites, né, Moisete? É muito importante a gente falar isso, porque, como você bem disse, está informação ainda. O cérebro está ali recebendo essas informações para construir a personalidade, enfim, o caráter. E aí dar limites é fundamental. Exatamente. E aí eu vou fazer um chamado aos pais. A gente tem um costume até muito feio, né? De a gente culpar. Quem é o culpado? Na verdade, a gente precisa trocar essa palavra por quem é o responsável, não é? Nós, adultos, nós somos naturalmente os reguladores dessas crianças e desses adolescentes. Eles aprendem pelo nosso comportamento. Então, assim, é um chamado para você. Se o Ministério da Educação está pensando em regulamentar algo tão drástico, né, que é tirar os celulares da escola, mas é muito importante porque é uma pausa mental para eles, né, é porque nós estamos falhando enquanto sociedade. Nós estamos falhando, nós estamos, óbvio, muito atarefados, nossa vida está cada vez mais corrida, o tempo parece que encurtou. Mas, assim, a gente pode fazer alguns ajustes que vão ajudar os nossos filhos. Então, primeira coisa, você tem uma rotina em casa, para que ficar no celular o tempo inteiro? Não é? Aproveita a sua família, aproveita seu descanso. Não é? A maior coisa que a gente pode dar a um filho é fazer ele cada vez mais autônomo e independente. Não é? Então, se eu crio nele, por exemplo, com o meu exemplo, a dependência ao celular, se ele vê que eu faço o que eu digo, não vai ter muita força. E aí, quando chegar em casa, no momento da tarefa de casa, é importante também ter a supervisão do responsável para a criança não ficar só no celular, porque daí também vai atrapalhar o aprendizado, né? Exatamente. O momento de aprendizado é o momento de concentração. Então, é foco naquela atividade, né? Então, se o pai, a mãe, quem tiver menos cansado, né, senta com aquela criança, faz aquela atividade para que também ninguém se estresse. Né? Não adianta também o adulto vir estressado e fazer a atividade com a criança. Quem tiver menos estressado no dia, se dispõe a fazer aquela atividade sem telas, sem celulares, né, para que a coisa flua e ele de verdade tenha um momento ali de concentração, de foco e de aprendizagem. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelas orientações. É isso aí, viu, Bruno? O governo ainda não disse quando pretende, de fato, anunciar, né, essa proposta, quando vai chegar aí às escolas. Existe uma expectativa que o anúncio seja feito durante o mês de outubro, que é o mês, né, que é voltado às crianças, por causa do Dia das Crianças. Mas aí a gente aguarda e eu, como mãe, espero que realmente essa lei entre em vigor, tá? Para que as crianças estejam ali na escola para aprender, de fato, não para ficar mexendo no celular. E se for mexer em casa também tem que ter a supervisão do pai, da mãe, do responsável, assim como a psicóloga trouxe para a gente, viu, Bruno? Volto com você. E também a psicóloga que falou com a nossa equipe sobre esse assunto. Esse assunto é mais que importante. Os celulares, as telas, causam prejuízos que são incalculáveis a todos nós. A começar por nós que somos adultos. A começar pela minha pessoa. Sou uma pessoa totalmente dependente hoje de tela, de celular. Imagine isso numa criança que está ali, num adolescente em aprendizagem. Que quando você chega numa sala de aula hoje, são relatos dos professores, relatos diários que os alunos não estão mais aprendendo como realmente deveriam. Os índices avaliadores são índices que superam, ou melhor, que surpreendem, mas surpreendem de forma negativa. Porque aquilo que se espera de índice alcançado por quem vai fazer uma prova é o índice que não é atingido. Porque não há ali uma aprendizagem correta. O aluno chega hoje para o pai ou para a mãe e fala, ó, eu queria um telefone para estudar. Mas não, na maioria das vezes não é para estudar. Os telefones são utilizados para 3 coisas hoje, para crianças e adolescentes. Joguinho, rede social, que inclui TikTok, WhatsApp e Instagram. Os 3, são as 3 principais ferramentas, e ver vídeos no YouTube. É somente para isso. Joguinho, vídeos no YouTube e as 3 redes sociais. Então, qual é a aprendizagem
que esse aluno está tendo dentro da sala de aula. Essa decisão do MEC é uma decisão que vai muito mais além de qualquer comentário sobre questões políticas, que eu já, infelizmente, estou observando um debate maldoso de alguém que quer levar essa decisão para um lado político. Isso não se trata de política, independente de quem esteja no poder, independente do governo que esteja nos representando. Essa é uma decisão que não é sobre censura. Se você vem com esse tipo de comportamento, de pensamento para debater esse tema, você não deve nem ser ouvido, porque aqui não há palco para isso, para quem está com esse pensamento. A decisão do Ministério da Educação é uma decisão acertada, que mostra uma falha nossa, enquanto adultos, enquanto pais de crianças e adolescentes, que falhamos quanto à questão do controle, do uso. Nós falhamos nesse sentido. E aí as crianças, todas elas, felizmente dominadas por um vício, levam esse vício para dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, ninguém mais está vendo o que o professor está dizendo. Aí o professor está ensinando lá. O professor que passou anos na faculdade, ainda estuda para poder ensinar. Aí na cabeça do aluno, não, esse assunto tem aqui, eu dou um Google e encontro. Olha só, eu vejo aluno dizendo isso. Isso que o professor está dizendo aí, eu dou um Google aqui e aparece na hora. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Uma vez você com um telefone ali, tira a concentração. É uma mensagem que chega, é um joguinho, é uma notificação, é um vídeo, é uma fofoca ali que surge dentro da sala de aula. Então essa decisão está acertadíssima. É uma decisão difícil de ser implementada? É. Não é fácil de implementar isso. O efeito prático para se chegar ao resultado é um efeito que não chega do dia para a noite, mas é uma decisão muito acertada. O Ministério da Educação, embora tarde, está se alertando para um problema que é grave, que atinge o futuro desse Brasil, atinge o presente e atinge também o futuro. Porque se a gente não se preocupar com a educação, com a qualidade, com a aprendizagem, se a cada dia aumentar o número de dependentes com telas, com aparelhos de telefones e principalmente a questão não é sobre estar com o celular, é o que você está fazendo. É perdendo tempo com um grupo de WhatsApp, é no joguinho do tigrinho, da oncinha, da vaquinha, sei lá o que. É um grupo de WhatsApp, é TikTok, é dancinha. É isso que você quer aprender na sala de aula? Não é isso que nós devemos ensinar às crianças. Medida acertada, medida correta do Ministério da Educação. Não é sobre política, jamais. Esse assunto deve ser um assunto que deve unir esquerda, direita, A, B, C, todos os lados. Oposição e situação, para que possamos avançar nesse sentido de unir o nosso Brasil em defesa do presente e também do futuro dos nossos alunos. É preocupante a quantidade de alunos, crianças e adolescentes que não sabem ler e escrever na idade certa, que não sabem fazer as 4 operações básicas de matemática. Onde é que esses alunos estão? Em que escola eles estão? Mas sabe lá postar o que quiser no YouTube, no TikTok, no WhatsApp, no Instagram. E cadê o básico para levar para a vida, que é ler, escrever? Não sabe, mas no celular ele sabe desmontar. Não é que a gente está proibindo tecnologia. Eu sou a favor, inclusive, que tenha ali na grade curricular uma cadeira específica, uma matéria específica de um profissional da área, mostrando a importância da tecnologia, dos meios, mas isso num laboratório, numa aula que deve ter uma vez por semana, dentro de um determinado momento, mas não 24 horas o aluno para cima e para baixo no telefone. Medida acertada eu quero ver na prática. Vou para um intervalo, já volto. Tribuna Livre.